mapa conceitual, né? Na verdade, nem é o endereço, é apenas a título de exemplificação, que ele é um exemplo de muitos que a gente já fez. Exemplo de HQ, história em quadrinho, produzida por alunos do curso de edificações. Olha, no site Pixton. Interessante isso aqui. A pessoa está pescando os peixinhos, está tudo contaminado por metal pesado. Por que metal pesado eu utilizei como temática? Porque os metais pesados contaminam a água e a água com os metais pesados vão formar tecnicamente uma solução, que é uma mistura homogênea que a gente vai abordar logo em seguida. Aqui também a descrição, é uma história em quadrinho e foi feito no site Pixton. E finalmente nós vamos entrar aqui na questão da nossa introdução. Eu só quero lembrar que na nossa avaliação nós vamos ter leitura de artigos, vídeos, nós vamos ter construção de histórias em quadrinhos, de mapas conceituais, de testes de múltipla escolha, subjetiva, etc. Bom, agora nós vamos começar efetivamente o assunto soluções. Ou melhor dizendo, unidade de concentração. Isso fica bem melhor. O texto aqui, bem grande, diz o seguinte, que assim como os animais marinhos vivem em uma mistura denominada mar, nós, os seres humanos, nos encontramos numa mistura denominada atmosfera. Essa mesma atmosfera é composta de vários gases com predominância de nitrogênio N2 e oxigênio O2, e outros gases como carbônico, CO2, metano, CH4, que participam com muita intensidade do efeito estufa, o ozônio, que nos protege das radiações ultravioletas e etc. Nós não conseguimos ver esses gases, salvo o azul promovido pelo ozônio no céu. Então, nesse texto, eu quero lembrar uma coisa. Por que eu gosto de colocar texto? Não é para que eu leia, apesar de que esses textos saíram do meu próprio desenvolvimento cognitivo, no decorrer da elaboração dos conceitos de química existentes aqui, que eu chamo, na minha interpretação lógica, que eu chamo de cabeça, né? Mas na verdade é a teia cognitiva. Isso tudo foi tirado de mim, a partir daquilo que a gente já conhece. Mas por que eu gosto de colocar textos grandes, até para justificativa? Alguns textos grandes, outros não, se bem que a letra é bem grande nessa apresentação. É para que o aluno ele não tenha tanta dificuldade em procurar materiais. E esses materiais já estão todos aí colocados nestas apresentações. Existem tipos de slide e apresentadores que colocam frase-chave ou palavra-chave. Eu não gosto disso. Porque a atenção da gente pode se prender tanto no ouvir, como no falar, como também no ver. E eu prefiro pegar tudo que eu puder do ponto de vista cognitivo. Então aqui no nosso texto eu cito gases. E esses gases nenhum de nós consegue ver, salvo a cor azul do céu, representado pela, na verdade, liberação da radiação ultravioleta pelo ozônio. Ou seja, lá é refletida. Nenhum desses gases nós conseguimos ver, e isso caracteriza uma mistura de gases. E é uma mistura homogênea, portanto, uma solução. Vamos adiante. Essa mistura em que existe uma certa quantidade de substâncias bem distribuídas e não identificáveis a olho nu, ou por qualquer meio físico, tal como o microscópio, como o eletrônico, de grande resolução, não se pode ver átomos. Tá? São denominadas misturas homogêneas ou soluções. Então, uma solução ela não é passível de observação dos seus constituintes. Não dá para se observar os seus constituintes. Coloque sal na água em uma quantidade pequena e você não vai conseguir observar os íons cloreto e os íons sódio na água. É impossível vê-los. Uma solução é uma mistura homogênea de uma substância dispersa. Surge um conceito aqui, disperso quer dizer espalhado, comumente denominada soluto, em outra substância que provoca a dissolução, espalhamento, denominada solvente. Então, moral da história, uma solução sempre vai ter um soluto ou mais solutos e um solvente. Os solutos eles se espalham, se dispersam, e o solvente é aquele que dispersa o soluto, também dito de dispersante.
Geralmente as soluções líquidas são estudadas com maior frequência, mas também existem soluções sólidas e gasosas, como por exemplo a atmosfera citada no início do texto. Observe os exemplos. Introdução. Já estamos nela. Uma solução sólida que é muito comum, ouro 18 quilates, uma mistura. Geralmente é uma mistura de cobre, prata e ouro. Claro, tem que ter o ouro. Tem o cobre e às vezes coloca-se prata. Na verdade é para fazer uma liga um pouco mais consistente. Essa mistura aqui, que a gente pode ver em duas alianças, claro, isso aqui é uma figura retirada do Pixabay. Você não vai conseguir diferenciar cobre, de prata e de ouro numa aliança. Jamais você vai conseguir. Isso é que nós chamamos de uma mistura sólida. É uma solução. Soluções são misturas homogêneas. Você não consegue ver os componentes. Você só vê o todo. Solução líquida, álcool hidratado, etanol mais água, a 70%. Famoso álcool utilizado agora na pandemia do Covid-19. Uma solução muito importante. Essa mistura de álcool a 70%, ou álcool 70%, é uma mistura de álcool mais água. Água com contribuição de 30%. Você não consegue fazer diferença entre álcool e água. E uma dica: jogue álcool a 70% nas mãos, por conta da contaminação por vírus, bactérias, e agora nessa questão de uma doença que surgiu recentemente, o Covid-19. Muito bem. Terceira, solução gasosa, ar atmosférico. Olha só que lindo. Aliás, isso aqui é uma coisa assim que a gente tem que imaginar da seguinte forma: nós temos o planeta, para mim, mais bonito de todo o universo. Eu não consigo ver os outros, mas com certeza deve ser. Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins fizeram uma viagem à Lua, na Apollo. Mas o que é mais incrível é que a maior visão Neil Armstrong foi exatamente a Terra. E olha aqui a atmosfera. A atmosfera é uma solução gasosa, ar atmosférico. É um grande milagre, inclusive, esse ar aqui, essa atmosfera não escapar do nosso planeta. Tem uma gravidade perfeita para isso. Escapa muito pouco. No próximo slide é apresentado o mecanismo de dissolução do cloreto de sódio NaCl. Tá? NaCl. E nós vamos trabalhar muito a questão de vídeos com os alunos. E esses vídeos, eles são importantes porque vão elucidar bastante sobre a questão de atividades experimentais. Ok? Então vamos passar para o próximo slide. Aqui neste slide nós vamos ver o fenômeno da solubilização. Este vídeo tem aproximadamente 120 segundos. O que virá mais adiante. Por enquanto, estou fazendo uma correçãozinha. Vou fazer um comentário antes do vídeo. Aqui nós temos o quê? Um becker. E esse becker tem o quê? Água. No início apenas água no becker. Certo? E aí o que acontece? Nesse momento, no início apenas água no becker. Apenas moléculas de água. O que está sendo colocado aqui? Nesse momento ocorre a adição de sal comum, cloreto de sódio, NaCl. Alguém colocou sal aqui neste becker. E o sal é formado por essas estruturazinhas aqui, verde e amarelinho. Aqui o amarelinho é o íon sódio, o óleo positivo é pequeno. E o íon cloreto, como ele é negativo, ele é maiorzinho, o verdinho que está representado. E quando se joga isto aqui na água, as moléculas de água vão atacar estes íons fórmula, essa fórmula do NaCl. A molécula de água começa a interagir com o sal e passa a separar os íons sódio positivo e cloreto negativo, que estão no cristal do sal. Olha só.
Passado um tempo, essa porção aqui, que era grande, começa a diminuir e ele começa a se espalhar pela água. Nesse momento, há menos sal no estado sólido, pois está ocorrendo a dissolução. E esse aqui é o mecanismo explicado de forma natural por esses desenhos. A gente vai ver sim uma simulação mais bem aplicada, que é esta aqui, a videosimulação do mecanismo da solubilização. Esse vídeo tem 120 segundos. Bom, neste momento, nós vamos fazer uma videosimulação do mecanismo de solubilização do cloreto de sódio. O cloreto de sódio, que é representado quimicamente pela fórmula NaCl, cloreto de sódio, e que está escrito na tela como sodium chloride em inglês, está nesse frasco e o valor da massa é de 10 gramas, como apresentado aqui. Esse cloreto de sódio então vai ser colocado no becker ao lado, que tem uma quantidade de água, e a partir do momento em que ele começar a se dissolver, vai aparecer bem no lado, no cubo, a representação do mecanismo de solubilização. Lembrando que esse cubo ele representa um frasco com água e essa água ela é representada pela cor azul claro. Então vamos lá? Como se observa, a água ela começa de imediato a fazer a separação entre os íons sódio e os íons cloreto. Os íons cloreto são representados pelas esferas verdes, que são maiores, até porque ele é ânion. E o que é, na verdade, esse mecanismo de solubilização? Na verdade, a água ela está quebrando as ligações, essa interação eletrostática que existe entre o sódio, que é positivo, e o cloro, que é negativo, e está fazendo com que esses íons eles ocupem a maior parte do espaço disponível no cubo. Essa ocupação homogênea, que é característica das soluções, nós chamamos de solubilização. Então este foi o vídeo sobre o mecanismo de solubilização. Vamos continuar a nossa videoaula. Nós vamos agora trabalhar